pessoal, estamos mais uma aulinha aqui agora com assuntos de polinômios. Vamos trabalhar agora a apostila do 8º ano, tá? Aula 40 no módulo 2, mas eu vou frisar também nesta aula. O que? O assunto polinômios aparece tanto no ensino fundamental quanto aparece também no ensino médio. Então, esta aula que a gente está tratando aqui também vai servir para você, aluno do ensino médio, tá bom? Então, essa parte de definição cabe tanto para os alunos do ensino fundamental e para os alunos do ensino médio, tá bom? Então, neste momento, o que vamos falar sobre polinômios, tá? Então, o que é um polinômio? Nada mais é do que uma expressão algébrica onde você contém monômios, né? Então, o que são os monômios? Se eu pensar aqui, ó, x elevado ao quadrado, x na 2. X na 2 é um monômio. 3x é um monômio. O 2 é um monômio. Por mais que não tenha variável aqui, né? Mas você teria uma variável elevada a um expoente 0, que é igual a 1. Então, se você tem a variável aqui que está sendo trabalhada, que é a x, você tem x na 2, aqui é a mesma coisa que fosse o x na 1, né? Quando você tem um expoente, igual a 1, não é necessário você colocar. E é como se nós tivéssemos também a variável x, só que elevado na 0. Quem é x na 0? É 1. 2 vezes 1, 2. Então não há necessidade de você colocar x na 0. Então, você tem um polinômio, ou seja, mais do que um monômio, você tem um polinômio. Neste caso, nós temos um polinômio do segundo grau. Por que do segundo grau? É sempre o que tem o maior expoente. Quem é o maior expoente? É o 2. Então, eu posso dizer que este é um polinômio do segundo grau. Tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos discutir o valor numérico de um polinômio, a raiz ou zero de um polinômio. O que é o valor numérico de um polinômio? O próprio nome já está dizendo, né? Você vai obter um resultado numérico, vai obter um valor numérico para o valor do x que você atribuir. Nesse nosso exercício, que é o exercício 1, ele pede para nós encontrarmos o valor numérico desse polinômio quando x for igual a 0. Então, basta você fazer o quê? Aonde tiver o x, você vai colocar o 0. Qual o resultado? Olha lá. P de x. Então, essa nomenclatura P de x ou Q de x, que a gente costuma falar, é a nomenclatura de polinômio, tá? Então, R de x, a gente vai falar bastante quando a gente falar sobre divisão de polinômios. Então, isso é apenas o nome que eu estou dando ao meu polinômio. Esse meu polinômio eu estou chamando de P de x. Então, P de x, no lugar do x, vamos colocar o 0. Então, lá, P de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2. Resolvendo, P de 0 é igual a 0 ao quadrado, 0. 3 é 0, 0. Quem sobrou? O nosso termo independente, que é o 2. Então, P de 0 é 2. Tudo bem? E aqui, é claro, já vai ajudando para a gente, vai nos ajudando numa definição com relação ao valor 0 para x. Sempre quando você tem um polinômio e no lugar do x você coloca o 0, o resultado, ou seja, o valor numérico desse polinômio sempre será o termo independente. Então, nesse caso, o nosso termo independente é o 2. Então, P de 0 desse polinômio só pode resultar em 2. Tudo bem? Bom, vamos lá mais agora para mais um exercício que vai ser falar sobre raiz ou zero de um polinômio. O que é a raiz ou zero de um polinômio? A raiz de um polinômio é quando você encontra o valor de um x que
que é substituindo no seu polinômio, ou seja, substituindo no lugar do x, você obtém um valor numérico igual a zero. Então, obtendo um valor numérico igual a zero, você está encontrando as raízes desse polinômio ou a raiz deste polinômio. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. O exemplo 2, ele deu esse polinômio para a gente e ele está pedindo para nós verificarmos se o 3 é raiz deste polinômio. Então perceba que a gente não está resolvendo um polinômio, ou melhor dizendo, uma equação polinomial do terceiro grau. Aqui não é uma equação, né? A gente tem apenas um polinômio e a gente quer verificar se o 3 é a raiz desse polinômio. Então, para verificar se o 3 é a raiz desse polinômio, vamos fazer igual ao anterior. No lugar do x, nós vamos colocar o 3. Então, calculando, P de 3 vai ser igual a x na 3. Então, é 3 na 3. Menos 2 vezes o x quadrado. Quem é o x? É o 3. Então, é vezes 3 na 2. Menos 2 vezes o x. Quem é o x? É o 3. Vezes 3. Menos o nosso termo independente, que é 3. Pronto, você substituiu os valores do x pelo 3, que é o que ele está pedindo para você verificar, e agora você vai ver o resultado numérico, ou valor numérico desse polinômio. Vamos ver. Então, P de 3 vai ser igual a 3 na 3. 3 na 3 é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, você tem aqui igual a 27. Cuidado, hein? Menos 2 vezes 3 na 2. Resolve primeiro sempre a potência. 3 na 2 vai ser igual a 9. Bom, temos uma multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Sinais diferentes, sinal de menos. Então, você tem menos 6. E continua. Menos 3. Então, o polinômio P de 3 vai ser igual a 27. Resolve a multiplicação. 2 vezes o 9, nós temos que é 18. Sinais diferentes, sinal de menos. Então, menos 18. Menos 6, menos 3. Olha a regrinha que eu sempre falo para os meus alunos. Quando você tem uma adição, uma subtração, quando você tem sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, se você tem menos 6, menos 3, soma. 6 mais 3, 9. Conserva o sinal. Então, é menos 9. Então, P de 3 é igual a 27. Agora, mesmo cálculo que a gente fez anterior, olha lá. Menos 18, menos o 9. O que você faz? Soma, conserva o sinal, porque você tem uma subtração, uma adição. Então, se os sinais são iguais, você soma, conserva o sinal. Tá bom? Então, olha lá, 18 mais 9, isso vai dar quanto? 27. Conserva o sinal. Então, menos 27. Quanto que é 27 menos 27? P de 3 é 0. Então, perceba, se o resultado aqui for igual a 0, se o seu valor numérico for igual a 0, isso significa que o 3 é raiz deste polinômio. Então, nós verificamos que o 3, de fato, é a raiz ou 0 deste polinômio. Tudo bem? Para finalizar essa aulinha de polinômios, nós vamos fazer mais um exercício. Foi dado para nós no exercício 3,
t de x é igual a x² menos 7x mais 12. Ele está pedindo para nós encontrarmos a raiz deste polinômio. Perceba que no exercício anterior ele deu a raiz para a gente, para apenas verificar. Nesse caso a gente precisa encontrar as raízes. Então, para encontrar a raiz, a gente já entendeu o que tem que ser feito. O valor numérico do meu polinômio tem que dar 0. Então, eu tenho que encontrar um valor do x que resulte em 0. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu polinômio, t de x, e igualar a 0. Então, nós temos ali, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Então, agora perceba, eu igualei a 0 meu polinômio. Então, isso me tornou uma equação polinomial do segundo grau. Se é uma equação polinomial do segundo grau, você sabe resolver, utilizando vários caminhos, sobreproduto ou até mesmo a formulinha do Bhaskara. Tudo bem? Olha lá, pensa aqui comigo, ó. Como é uma equação polinomial do segundo grau, nós teremos duas raízes. Ou podemos ter uma raiz, ou nenhuma, né? Que em uma outra aula a gente vai discutir equações. E aí a gente fala sobre a quantidade de raízes de uma equação do segundo grau. Mas aqui você já dá para perceber quantas raízes você tem. Pensa comigo aqui, ó. Eu tenho que pensar em dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 12. Quais são os dois números que somando vai dar 7 e multiplicando vai dar 12? Pense um pouquinho. Eu sei que você já encontrou a resposta, mas eu sei que tem alguns alunos que têm um pouquinho de dificuldade e preferem seguir o Bhaskara. Então eu vou fazer a formulinha de Bhaskara aqui, mas eu sei que você, fazendo essa perguntinha, você já sabe quem são as raízes. E são duas raízes reais e distintas. Vamos encontrá-las? Relembrando então, vamos fazer a formulinha do Bhaskara, mas a gente separa, né, em duas partes, calculando o discriminante, ou delta, né? Então a gente precisa, em primeiro, separar os nossos coeficientes, olhando para a nossa equação. Coeficiente A sempre acompanha o x². Então, nós temos aqui que é o 1. Então, A igual a 1. O B acompanha o x elevado à primeira. Então, é menos 7. E o C é o termo independente. No nosso caso aqui é 12. Bom, lembrando então a formulinha do delta, é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual a B ao quadrado. Então, você tem menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado. Menos o 4 vezes o A. O A é 1. Vezes o C, que é 12. Então, delta vai ser igual a 7 ao quadrado, 49. Não importa se é negativo, se está elevado ao quadrado, o resultado sempre será positivo. Agora, efetua aqui a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Agora, vamos verificar o sinal. Olha lá, você tem apenas um sinal negativo. Então, a resposta dessa multiplicação vai ser negativo. Eu falo sempre para o meu aluno, você tem uma multiplicação com números negativos e positivos? Conta quantos negativos você tem. Se for um número ímpar de negativos, o resultado sempre será negativo. Se for um número par em negativos, aí você, claro, vai ter resultado positivo. No nosso caso, como só tem um número que é negativo, é ímpar, então o resultado é negativo. 49 menos o 48, então você tem um delta igual a 1. Agora sim, vamos para a fórmula do Bhaskara, que diz o quê? Menos o B mais o menos a raiz quadrada do delta, tudo isso sobre 2A.
Então, x é igual a menos da fórmula. Quem é o b? Menos 7. Então, vamos colocar o menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1. Tudo isso sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a também é 1. 2 vezes 1. Então, x é igual. Olha a regrinha de sinais. Sinais iguais, sinal de mais. Então, ficou apenas o 7. Mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 1? 1. 2 vezes 1, 2. Então, daqui nós teremos x1. Quem é o x1? 7 mais 1. 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. Quem é o x2? É o 7 menos 1. 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1, 6 sobre 2, 3. Então, olha lá, nós encontramos então as raízes do nosso polinômio. Então, lembra da pergunta que eu fiz anteriormente? Quais são os dois números que somando vai dar 7? Então, 4 mais o 3, 7. E multiplicando dá 12. 4 vezes 3, 12. Então, quem sabe seguir outros caminhos, que já está acostumado a fazer outros caminhos, seja feliz e faça o que é mais tranquilo para você. Tudo bem? Caso contrário, aqui está uma revisãozinha de Bhaskara que você, meu aluno, já sabe de cor e salteado. Tá bom? Então, finalizamos aqui agora, então, o conceito de polinômios, valor numérico de um polinômio e raiz ou zero de um polinômio. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.